Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui no canal para a gravação de mais um vídeo. Este vídeo se baseia na ideia de que a maioria das seitas buscam conquistar pessoas através da deturpação de 4 fundamentos absolutos, que seriam a natureza do Pai, a natureza do Filho e a natureza do Espírito Santo, e as Escrituras como um livro autêntico, confiável ao longo de todo o tempo. Então as seitas vão atacar e fornecer outro tipo de interpretação a respeito desses 4 grandes alicerces fundamentais ao cristianismo ortodoxo. Ao negar um desses 4 ou os 4 ao mesmo tempo, é possível criar todo tipo de ilusão intelectual, sofisma, falsos axiomas. Neste vídeo, nós vamos analisar a seguinte pergunta: o Messias, na época no qual ele estava no primeiro século, cujos registros foram tanto bibliográficos dos evangelhos, das cartas e de fontes não cristãs, afirma que Jesus desconfiava ou acreditava que no seu tempo havia algo de errado com a escritura do Antigo Testamento. E vamos também, neste vídeo, apresentar também se Jesus acreditava que o Novo Testamento tinha algo de errado. Por que estou dizendo isso? Porque ao debater a respeito de alguns pontos, basicamente as pessoas sempre vão dizer, as pessoas que não têm um conhecimento assíduo do tema, ou se tem, ou é por fragmentário, ou distorcido, ou outros motivos. Porém, as pessoas basicamente elas vão deixar de aceitar as escrituras, porque nesse vídeo estamos analisando um conjunto de 66 livros, e se esses livros que nós temos em mãos atualmente é um registro confiável. Então, essa dúvida, este questionamento, vamos fazer ao autor primário, que é o Messias. Será que o Messias, quando esteve aqui na Terra no primeiro século, duvidou de alguma parte das escrituras, seja do Antigo ou do Novo Testamento? Se a conclusão é não, se Jesus não duvidou que havia algo de errado com as escrituras, porque esses novos intérpretes, estes novos intelectuais afirmam que há algo de errado com as escrituras? Seriam eles criadores de novas doutrinas? Seriam eles superior ao Messias? Acreditamos que não. E neste vídeo vamos provar que as escrituras que nós temos hoje, quando bem traduzidas, tá certo? Elas são confiáveis em todos os sentidos. E também, baseado nisso, nós vamos concluir também que as pessoas que admitem que há algo de errado com as escrituras, elas estão sendo superior ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e ao conjunto de testemunhos escritos. Então, vamos fazer a segunda pergunta. Jesus acreditava que a Bíblia continha erros? Você acredita que a Bíblia contém erros? Será que a sua resposta será diferente ou igual à nossa conclusão, que vai ser baseada em testemunhos, ou melhor dizendo, em evidência externa do que nós podemos colher imediatamente, tá certo? Então vamos começar por aqui. O texto base deste nosso vídeo será a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Nosso texto base fundamental para este entendimento. Espero que todos possam compreender nosso ponto de vista. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Verso 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Esse é o nosso texto base. Daria também um outro vídeo, mas
nesse vídeo vamos nos deter a nosso tema e este específico para não fugir tanto. Porém, este versículo é o fundamental para compreender todo este vídeo. Para Jesus, para o Messias do primeiro século, para o Filho de Deus, o que ele realmente pensava a respeito do Antigo Testamento e possivelmente do Novo Testamento. É possível ter em mãos algum tipo de documento no qual o Messias tenha dito que alguma parte, algum trecho das Escrituras está errado? Consequentemente, não existe nenhuma afirmação proferida pela boca do Messias onde ele disse, ou melhor dizendo, em nenhum momento da história de Jesus nos Evangelhos, Jesus em momento nenhum corrigiu as Escrituras. O que Jesus corrigiu foi a interpretação dada pelos fariseus, saduceus e seitas judaicas. Ele corrigiu as interpretações, que é algo totalmente diferente do que está escrito na Tanakh ou na Torá, a Bíblia judaica. Ele corrigiu as interpretações equivocadas, mas não corrigiu em momento nenhum, ou afirmou em momento nenhum, que as escrituras do Antigo Testamento estavam erradas. E isso é fundamental. Você pode ver isso em João capítulo 17, verso 17. Como Deus, Jesus Cristo é onisciente. Nesse papel de autoridade, ele autenticou a precisão explícita, literal e histórica do Antigo Testamento, incluindo as narrativas geralmente rejeitadas por teólogos liberais e por seitas sectárias, tidas como, por esse grupo e por novos grupos que se dizem cristãos, tidas como mitológicas por críticos desonestos. E esses críticos desonestos afirmam que a criação, o dilúvio, Jonas, engolido por um grande peixe, e o próprio livro de Daniel não são, na verdade, para esse grupo que se diz estudioso das Escrituras, dizem que esses eventos seriam mitológicos, diferente do que Jesus falou. O Messias disse que todos esses eventos são históricos, tanto a criação, o dilúvio, o grande peixe e o profeta Daniel, e assim por diante. Bem, observe o seguinte, que a força de defesa, cosmovisão do Messias quanto à inerrância das Escrituras é vista e percebida através de um estudo bem atento, cuidadoso e observado. Quando nós observamos que a sua confiança era absoluta e o uso que ele fez das Escrituras permite essa nossa convicção, nossa certeza. Pois toda vez que ele abria as Escrituras, ele citava do que estava escrito. Ele não corrigia em nenhum momento. Diferente do que nós temos visto hoje, as pessoas alegarem que há algo de errado com as Escrituras. Isso é falta de compreensão e conhecimento. Bem, se não fosse assim, o Messias teria dito a nós, deixaria registrado que existiria um erro na sua época e os teria corrigido imediatamente, pois é a palavra de Deus. Mas até mesmo isso é ilógico, pois pressupõe erro de inspiração divina, uma falta de preservação providencial do texto. Ou seja, mesmo indo contra toda a racionalidade, contra todas as evidências que nós temos disponíveis em nossas mãos de maneira honesta e farta, pensar ou admitir que houve algum tipo de erro na época de Jesus e que o próprio Jesus atestou isso, é ir contra a inspiração divina e contra a soberania divina. Lamentavelmente, as pessoas realmente vão nesse caminho. Com certeza são iludidas pelo reino das trevas. Porém, quero deixar neste vídeo bem nítido e bem objetivo que um determinado estudioso bíblico chamado John Murray resume assim o ensinamento do Messias. Ele diz o seguinte: é a respeito do Antigo Testamento que ele, o Messias, sem reservas, uma exceção, e diz que não pode ser anulada. Ele, o Messias, corrobora a qualidade de indestrutível das Escrituras em seu todo e não deixa margem para qualquer suposição com relação ao grau de inspiração ou infalibilidade. A Bíblia é inviolável. Esse é o testemunho do nosso Senhor acerca dela. E a natureza crucial de tal testemunho é comunicada pelo fato de vir como resposta a mais sérias das acusações. E é em defesa de sua afirmação mais estupenda que ele dá esse testemunho.
Tomando a análise anterior por base, considere esta linha de raciocínio sobre a inerrância das Escrituras centralizada na ressurreição de Cristo. Os pontos a seguir mostram definitivamente que o fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo, do Messias, prova que a Bíblia não possui nenhum tipo de erro, ou seja, a Bíblia é inspirada e também é inerrante. Ou seja, isso significa que um determinado grupo ou pregador ou ensinador que diga que as escrituras têm algo de errado é ir contra, primeiramente, contra a inspiração divina, contra a soberania divina, contra a preservação divina e contra a ressurreição de Cristo. Ponto importante a ser anotado é o seguinte: com base nos princípios aceitos de análise histórica e textual, os documentos do Novo Testamento demonstram ser documentos confiáveis e dignos de confiança histórica. Ou seja, isso significa o quê? Que os evangelhos são produtos de testemunhas oculares do primeiro século. Segundo ponto importante: nos relatos dos 4 evangelhos, Jesus afirmou ser Deus encarnado. Você pode ver isso em João capítulo 5, verso 18, capítulo 10, verso 27 ao 33 de João. Mas ele não afirmou apenas isso, provou isso como nenhuma outra pessoa na história. Ele exercitou e fez inúmeras prerrogativas divinas e baseou suas alegações nas inúmeras testemunhas oculares e milagres historicamente sem precedentes. Você pode ver isso em João capítulo 10, verso 37 ao 38, incluindo sua ressurreição dentre os mortos, que ele reiteradas vezes profetizou. João capítulo 10, verso 17 ao verso 18. Ponto 3. Em cada evangelho, a ressurreição de Cristo é minuciosamente descrita e durante 2000 anos tem sido irrefutável, a despeito das investigações minuciosas dos céticos mais capazes deste mundo. Quarto ponto. Em resumo, o fato histórico da ressurreição de Cristo dentre os mortos prova sua afirmação de ser Deus. Quando nós falamos sobre fatos históricos, estamos falando do tipo de preservação e do tipo de quantidade de cópias ao longo do tempo que foi sendo feita em relação a outros tipos de cópias das mesmas épocas. Temos um vídeo falando exatamente sobre esse ponto. Peço a vocês verem na playlist mais detalhes sobre esse quarto ponto. Quinto ponto. Pelo fato do Messias ser literalmente a divindade, ele necessariamente é uma autoridade infalível e incapaz de proferir erros. João capítulo 12, verso 48 ao 50 e Mateus capítulo 24, verso 35. Você pode conferir esta afirmação. E o Messias ensinou, obviamente e claramente, que as escrituras do Antigo Testamento e consequentemente do Novo Testamento, no qual nós temos hoje em dia, seja a versão NVI, Almeida, corrigida ou atualizada, tem origem na divindade completamente confiável e imutável. Precisa ser completamente confiável e imutável em si mesmo. Sexto ponto. Novamente, se Jesus é o Messias e Deus, o que Deus diz, por definição, é absolutamente verdadeiro. E, portanto, os ensinamentos de Cristo, do Messias, sobre a inerrância e a inspiração das Escrituras provam a validade da posição da inerrância. Se você fosse escolher, optaria pelas conclusões de estudiosos que basearam suas avaliações em suposições críticas, sem fundamento, pessoas que jamais realizaram um milagre, ou com base nas avaliações que apresentamos agora, seria devotar-se a um único homem na história que disse de antemão que ressurgiria dentre os mortos, e ressurgiria de fato, e ressurgiu de fato. Conforme observou um teólogo, historiador e promotor Dr. John, o peso do testemunho de Cristo quanto às Escrituras é tão mais poderoso do que qualquer pretensa contradição ou erro de texto no texto, ou qualquer combinação deste, que o último precisa se ajustar ao primeiro e não ao contrário. Por fim, evidências em favor da inerrância, ou seja, as evidências que apresentamos oferece a vocês que estão nos ouvindo que as escrituras que nós temos hoje não está errada. Encontra-se nos próprios
dados bíblicos. Primeiro, a despeito de alguns problemas que ainda não foram resolvidos por causa da informação insuficiente, nenhum erro jamais foi provado. Segundo, simplesmente é impossível considerar livros como Sofonias, Obadias, Naum, Daniel, que tem mais de 70% de predições em todos os livros cujas predições já aconteceram, sem existência de um Deus onisciente que intervém no mundo, que conhece o futuro, o passado e o presente e revelou de maneira confiável as escrituras. Ou seja, baseado nesse argumento lógico, racional, histórico, filosófico, teológico, entendemos que é impossível uma pessoa em um debate, ao ouvir esta argumentação, possa ir contra a divindade e contra a soberania, e contra a preservação, e contra a intervenção divina, e contra a sua preservação ao longo do tempo da sua palavra. Então essa pessoa, além de deturpar a Bíblia, que nós analisamos, está deturpando a existência do Criador. Então uma pessoa que abre sua boca para dizer que as escrituras estão erradas, é uma pessoa, primeiramente, que tem um conhecimento muito precário, ou um conhecimento fragmentário, ou uma mente já totalmente envenenada por algum tipo de seita, mas as evidências apresentadas aqui são sólidas, objetivas e claras. De fato, a Bíblia não tem erro nenhum e nem vai ter. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Compartilhe, assista, deixe seu recado e até o próximo vídeo.